Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Ora devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Uma ordem, né, de Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana disse-lhe: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aqui qual que é a briga, né, entre os judeus e os samaritanos? Os samaritanos, eles eram judeus misturados com outros povos. Então, eles cultuavam a Deus e a outros deuses. Os judeus, eles os viam como impuros. Então, eles tinham receio de se contaminar e ficarem impuros. Como os samaritanos, como eles achavam dos samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Aqui, ó, é uma promessa, né? Versículo 10, promessa de Jesus. Pedir a Jesus da água, ele dará água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como eu tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Versículos 13 e 14, promessa de Jesus. Quem beber desta água jamais terá sede. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Nisso disseste a verdade, Senhor, disse a mulher. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Os versículos 23 e 24, princípio eterno. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo, pois quando vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Jesus, ela estava falando com Jesus. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Versículo 34, princípio eterno. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo:
Levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Versículo 35, ordem de Jesus. O que ceifa recebe o salário e ajunta o fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tens trabalho. Outros trabalharão, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram a ter com ele, pediram que ficassem com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa de suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Versículo 42, princípio eterno. Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial. Esse aqui é o segundo milagre de Jesus. Passados os 2 dias, Jesus partiu para Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado em sua pátria. Lá no capítulo 1, quando Natanael fala, pode porventura ver coisa boa de Nazaré? Né? Então, Jesus já fala que o profeta não é honrado em sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram-lhe os galileus, porque tinham visto tudo o que fizeram durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Opa, volta. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não ouvirdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de voltar da Judeia para a Galileia.